O barulho da festa universitária ecoava pelos corredores do centro estudantil de Harvard, mas Helena Vargas preferia o silêncio da varanda. Outubro de 2018 pintava Boston com tons dourados, e ela observava as folhas dançarem no vento frio enquanto segurava um copo de vinho barato que mal havia tocado. Fugindo da multidão? A voz a fez se virar. Um jovem alto, de cabelos escuros, perfeitamente penteados e sorriso confiante, apoiava-se no batente da porta. Vestia um blazer que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de Helena. Apenas respirando, respondeu ela, tentando disfarçar o nervosismo. As festas não são exatamente minha especialidade. Daniel Cross, ele se apresentou, estendendo a mão. Direito, 3º ano. E você deve ser a Helena que desenha aqueles projetos incríveis que todo mundo comenta no café. Helena corou. Como você sabe disso? Pequena universidade e grandes talentos chamam a atenção. Daniel sorriu, aproximando-se da grade da varanda. Meu amigo Marcos sempre fala de uma colega brilhante da arquitetura. Imagino que seja você. Marcos Alvarez? Ele exagera. Duvido. Ela a estudou com curiosidade genuína. Conte-me sobre seus projetos. O que você está desenhando? Por 1 hora eles conversaram. Helena se surpreendeu com a facilidade da conversa. Daniel fazia perguntas inteligentes sobre seus designs para a habitação social, demonstrava interesse real em suas ideias sobre arquitetura comunitária. Quando ela mencionou que crescera em East Boston, filha de imigrantes cubanos, ele não mudou de assunto como outros faziam. Meus pais vieram com nada, Helena compartilhou, olhando para a cidade iluminada. Minha mãe ainda trabalha como costureira. Sempre sonhei em construir algo que durasse, que importasse para pessoas como elas. Isso é inspirador, Daniel disse, e havia sinceridade em sua voz. A maioria das pessoas que eu conheço nunca pensou além do próprio mundo. Quando a festa começou a se dispersar, Daniel a acompanhou até o dormitório. No caminho, passaram por Marcos Alvarez, que cumprimentou Helena com um abraço caloroso. Daniel, cuidado, Marcos brincou, mas havia algo sério em seus olhos. Helena é especial demais para os seus jogos habituais. Não são jogos, Daniel respondeu, olhando para Helena. Pelo menos não desta vez. Depois que Daniel se despediu, Marcos puxou Helena de lado. Helena, ele é um bom cara, mas são mundos diferentes. A família Cross tem dinheiro há gerações. Só não se perca tentando encaixar onde não pertence. É apenas uma conversa, Marcos. Por enquanto. 3 meses depois, Helena descobriu que as palavras de Marcos eram proféticas. O relacionamento com Daniel havia florescido rapidamente. Jantares em pequenos restaurantes, longas caminhadas pelos jardins de Cambridge, conversas que se estendiam pela madrugada. Helena nunca se sentira tão vista, tão valorizada por sua mente e sonhos. Mas em fevereiro, Daniel a convidou para algo diferente. É um evento beneficente, explicou, ajustando a gravata enquanto Helena esperava no saguão do Hotel Four Seasons. Minha família sempre participa. Pensei que seria uma boa oportunidade para você conhecer meu mundo. Helena desceu as escadas usando o único vestido formal que possuía, um vestido preto simples que havia comprado em promoção. Sentia-se deslocada antes mesmo de entrar no salão de baile. O evento era deslumbrante. Cristais pendiam do teto, mesas decoradas com orquídeas caras, um trio de cordas tocava num canto. Helena observava as mulheres em vestidos que custavam mais que a sua bolsa de estudos anual, os homens discutindo investimentos e política com a naturalidade de quem nasceu naquele mundo. Daniel, uma voz musical cortou o ambiente. Helena se virou para ver uma mulher loira aproximar-se radiante num vestido azul marinho que parecia ter sido feito sob medida. Daniel, não acredito que você finalmente decidiu aparecer em um desses eventos. Clara Winslow? Daniel sorriu, e ela notou como os olhos dele se iluminaram. Helena, esta é Clara. Clara, Helena. Clara estendeu uma mão perfeitamente manicurada. Prazer! Daniel me falou sobre você. Arquitetura, não é? Que fascinante! Havia algo na forma como Clara sorriu,
calorosa na superfície, mas calculista por baixo. Helena apertou a mão dela, sentindo-se imediatamente em desvantagem. Durante a noite, Helena observou Clara comandar a sala com naturalidade. Conhecia todos, fazia piadas internas, movia-se pelo ambiente como se fosse sua casa. Quando Daniel apresentou a sua mãe, Maria, com uma senhora já na faixa dos 60, e Clara Winslow como a amiga de infância, Helena notou a diferença no tratamento. Ao apresentava, Helena via os olhares de avaliação, ouvi sussurros sobre a nova garota do Daniel. Você tá bem? Daniel perguntou durante o jantar, notando seu silêncio. Claro, Helena forçou um sorriso. É só diferente do que tô acostumada. Você se adapta, ele disse, pegando sua mão. Eles só precisam de tempo para te conhecer. Mas Helena notou como Daniel parecia mais à vontade quando conversava com Clara, como eles compartilhavam referências que ela não entendia, como a risada de Clara o fazia sorrir de forma que Helena raramente via. No fim da noite, no táxi de volta para Cambridge, Helena estava quieta. Não gostou? Daniel perguntou. Gostei. É só que me senti como se estivesse assistindo a um filme onde não pertenço. Helena, você pertence onde eu estou. Mas enquanto ele dizia isso, ela percebeu que ele verificava as mensagens no telefone. A primeira era de Clara. Foi ótimo te ver hoje, não suma assim. Maio chegou com um calor incomum para Boston. Helena estava em sua mesa na biblioteca de arquitetura, trabalhando em seu projeto final, quando Daniel apareceu. Havia algo diferente na postura dele, menos relaxado, mais formal. Precisamos conversar, ele disse, sentando-se pesadamente. Helena sentiu o estômago se contrair. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre onde isso está indo? Ela fechou o laptop lentamente. Não entendo. Daniel suspirou, passando os cabelos pelas mãos. Helena, você é incrível. É brilhante, apaixonada, real de uma forma que a maioria das pessoas não é. Mas o quê? Minha família tem expectativas. Meu pai está se aposentando do escritório de advocacia, espera que eu assuma algumas responsabilidades sociais. Eu preciso de alguém que entenda esse mundo. E eu não entendo? Você viu como foi no evento beneficente. Você estava desconfortável e as pessoas notaram. Clara me disse que talvez fosse difícil para você se adaptar. E ela não estava errada. Clara? Helena sentiu uma onda de raiva. O que Clara tem a ver com isso? Ela só comentou que talvez fosse difícil para você se adaptar. E ela não estava errada. Então você está terminando comigo porque não me encaixo no seu clube exclusivo? Não é assim tão simples. É exatamente assim. A voz de Helena ecoou pela biblioteca, fazendo outros estudantes olharem. Você está escolhendo o status sobre a substância, a aparência sobre a autenticidade. Helena, por favor! E Clara? Ela está esperando para ocupar meu lugar? Daniel não respondeu imediatamente, e isso foi resposta suficiente. Meu Deus, Helena sussurrou. Você já decidiu, não é? Ela é a escolha segura. A que seus pais vão aprovar? Clara entende meu mundo. Seu mundo, Helena repetiu amargamente. Que mundo é esse, Daniel? Um onde o dinheiro importa mais que o caráter? Onde as pessoas são descartáveis se não têm o pedigree certo? Você está simplificando. Eu estou vendo com clareza pela primeira vez. Helena pegou suas coisas, mãos tremendo. Eu realmente acreditava que você era diferente, que você me via. Eu vejo você. Não, você vê uma versão romântica de pobreza que é aceitável até o momento de apresentar para mamãe e papai. Ela se afastou da mesa. Sabe o que é mais triste, Daniel? Não é que você está me deixando. É que você está escolhendo uma vida onde nunca será realmente feliz, apenas apropriado.
Ela saiu da biblioteca sem olhar para trás, deixando Daniel sozinho entre os livros e seus planos cuidadosamente construídos. Naquela noite, Helena chorou no ombro de Marcos, que a consolou com a paciência de quem havia visto corações se partirem antes. Ele não te merecia, Marcos disse suavemente, e algum dia você vai agradecer por ele ter mostrado quem realmente é antes que fosse tarde demais. Helena não conseguia imaginar um dia em que a dor não a consumisse, mas Marcos estava certo sobre uma coisa: Daniel havia mostrado sua verdadeira face, e embora isso destruísse o coração dela, talvez a tivesse salvado de algo muito pior. 2 semanas depois, Helena viu a foto no jornal da universidade. Daniel e Clara no baile de primavera da Sociedade Legal de Boston, radiantes e perfeitamente adequados um ao outro. Helena rasgou a página e jogou no lixo. Era hora de reconstruir não apenas seu coração, mas sua vida inteira. O verão de 2019 passou em um borrão de esboços e noites mal dormidas. Helena se refugiou no único lugar onde ainda fazia sentido, o estúdio de arquitetura. Enquanto seus colegas saíam para aproveitar as férias, ela permanecia curvada sobre suas pranchetas, perdida em plantas baixas e elevações que falavam uma linguagem mais honesta que qualquer relacionamento. Senhorita Vargas, você pretende morar aqui permanentemente? A voz severa da professora Miriam O'Donnell ecoou pelo estúdio vazio. Era quase meia-noite de uma quinta-feira. Helena ergueu os olhos, os cabelos escapando do coque improvisado. Professora O'Donnell, eu não sabia que ainda estava aqui. Poderia dizer o mesmo de você. A professora de 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque impecável, aproximou-se da mesa de Helena. Miriam O'Donnell era a lenda na faculdade. A primeira mulher a se formar em arquitetura em Harvard nos anos 80, pioneira em design sustentável, temida e respeitada em igual medida. Mostre-me o que está fazendo, ordenou, ajustando os óculos. Helena hesitou. Seu projeto atual não era uma tarefa acadêmica, era pessoal, um complexo habitacional para famílias de baixa renda, inspirado no bairro onde crescera. Cada linha carregava memórias de sua mãe costurando até tarde, de vizinhos que se ajudavam, de sonhos construídos em apartamentos pequenos, mas cheios de amor. É apenas um exercício, murmurou. Mentira. O'Donnell estudou os desenhos com atenção crescente. Isso aqui é raiva transformada em propósito, dor convertida em arquitetura. Ela apontou para um detalhe específico. Esta integração entre espaços comunitários e privados, de onde veio? Eu cresci em East Boston. Sempre observei como as pessoas criavam comunidade mesmo em espaços limitados. Pensei em formalizar isso. E essa paixão repentina pela habitação social tem algo a ver com um certo jovem do direito que frequentava nossos eventos? Helena corou. Como a senhora? Querida, eu lecionei aqui há 30 anos. Vi muitas mulheres brilhantes se perderem em relacionamentos que diminuíam seu brilho. O'Donnell puxou uma cadeira. Conte-me o que aconteceu. Por 2 horas, Helena contou tudo. O relacionamento, o mundo de Daniel, Clara, o término devastador. O'Donnell escutou sem interromper, ocasionalmente fazendo anotações em uma caderneta pequena. Sabe qual foi seu erro? Perguntou quando Helena terminou. Acreditar que ele me amava? Não. Seu erro foi tentar se encaixar no mundo dele em vez de construir o seu próprio. O'Donnell pegou um dos esboços. Esta arquitetura nasceu da sua dor, mas transcende ela. Isso é poder real, Helena, não o poder emprestado de namorar alguém rico. Nas semanas seguintes, O'Donnell se tornou mentora informal de Helena. Recomendou livros, apresentou conceitos avançados, desafiou cada linha dos projetos de Helena com críticas construtivas, mas impiedosas. A arquitetura não é sobre suas emoções, dizia durante as sessões de crítica. É sobre transformar emoções em espaços que sirvam às pessoas. Sua dor só importa se você conseguir canalizá-la em algo maior.
Marcos também se tornou presença constante. Uma tarde, encontrou Helena chorando no café do campus depois de ver Daniel e Clara juntos na biblioteca. "Posso te contar uma história?" perguntou, sentando-se ao lado dela. Helena acenou, enxugando os olhos. "Há 5 anos, eu era noivado. Helena Silva, estudante de medicina, linda e inteligente. Eu estava perdidamente apaixonado por ela. Ela me deixou por um residente de cirurgia plástica. Disse que eu nunca seria ambicioso o suficiente para ela. Marcos, eu não sabia. Passei 1 ano bebendo, outro tentando provar que era bom o suficiente. Quase desisti da arquitetura." Ele olhou para Helena. "Então percebi algo. Ela estava certa. Eu não era ambicioso o suficiente para ela. Mas isso não significava que eu não pudesse ser ambicioso para mim mesmo." E agora? Agora estou terminando meu mestrado. Tenho uma proposta de estágio em um escritório incrível em São Francisco. E ela, bem, ouvi dizer que o doutor Bonitão a trocou por uma enfermeira mais jovem. Marcos sorriu sem amargura. A questão não é que eu ganhei e ela perdeu. É que descobri quem eu realmente sou quando parei de tentar ser quem ela queria. Helena passou o resto do verão absorvendo essas lições. Visitou sua mãe, Isabel, no pequeno apartamento em East Boston. "Mija, você tá diferente", observou Isabel, servindo café cubano forte na cozinha pequena. Mais magra, mas mais forte também. "Mamãe, como você superou quando o papai nos deixou?" Isabel pausou, a xícara a meio caminho dos lábios. "Não superei por muito tempo. Chorei, me lamentei, me senti destruída." Ela olhou pela janela para o pátio onde Helena costumava brincar. "Mas então, olhei para você de 5 anos, me perguntando onde estava o papai, e percebi que eu tinha uma escolha. Podia deixar a dor me definir ou podia deixá-la me ensinar." "O que ela ensinou?" "Que eu era mais forte do que imaginava, que não precisava de um homem para validar meu valor, e que você merecia uma mãe que lutava, não uma que se vitimizava." Helena abraçou a mãe, sentindo algo se reacomodar dentro do peito. A dor ainda estava lá, mas agora tinha forma, propósito. Setembro de 2021 trouxe mudanças. Helena estava no último ano, seu portfólio repleto de projetos que demonstravam uma visão matura e socialmente consciente. O projeto de habitação social havia evoluído para sua tese de conclusão, orientada por O'Donnell. "Senhorita Vargas, preciso falar com você." O'Donnell a chamou após uma apresentação particularmente bem-sucedida. "Existe uma oportunidade", disse, fechando a porta do escritório. "A cidade de Boston está lançando um concurso para um novo centro comunitário em Roxbury. Projeto significativo, orçamento substancial, muito prestígio. Normalmente indicamos apenas alunos de mestrado, mas seu trabalho impressiona." Helena sentiu o coração acelerar. "É a senhora que está me indicando?" "Sobre uma condição. Você precisa trabalhar com Jordan Patel, um de nossos melhores alunos do mestrado. Ele tem experiência que você tem visão que ele não tem. Será interessante." Jordan Patel era tudo que Helena não esperava. Alto, magro, com óculos modernos e uma tendência a usar camisetas de bandas obscuras sob blazers caros. Filho de imigrantes indianos, cresceu em Queens e tinha uma abordagem à arquitetura que misturava pragmatismo feroz com idealismo social. "Então você é a prodígio de habitação social", foi a primeira frase que disse quando se conheceram. "Li sua proposta, interessante, mas impraticável." "Como assim impraticável?" Helena ergueu uma sobrancelha. "Suas estimativas de custo são irreais, sua compreensão das regulamentações municipais é superficial e sua resolução de integração com infraestrutura é otimista." Jordan abriu seu laptop. "Mas a visão conceitual é sólida. Se conseguimos torná-la viável, pode ser brilhante." Passaram as semanas seguintes brigando sobre cada detalhe. Jordan era meticuloso até a exaustão, questionando cada decisão de design com perguntas que Helena às vezes não sabia responder. Ela, por sua vez, o forçava a pensar além de especificações técnicas, a considerar como os espaços seriam vividos pelas pessoas.
Você precisa parar de romantizar a pobreza, disse Jordan durante uma discussão particularmente acalorada sobre a praça central do projeto. E você precisa parar de reduzir as pessoas a números nas suas planilhas, Helena retrucou. Pessoas não moram em conceitos, Helena. Elas moram em estruturas que precisam funcionar, que precisam ser mantidas, que precisam sobreviver a orçamentos municipais. Gradualmente, começaram a encontrar um meio-termo. O pragmatismo de Jordan temperava o idealismo de Helena, enquanto sua paixão humanizava a abordagem técnica dele. O projeto evoluiu para algo que nenhum dos dois poderia ter criado sozinho. Admito, disse Jordan uma noite, depois de finalizarem a proposta preliminar. Sua abordagem à integração comunitária é não terrível. Obrigada pelo elogio entusiástico, Helena riu. E a sua compreensão de sistemas estruturais é adequada. Somos a dupla mais passivo-agressiva de Harvard, Jordan observou, e ambos riram. Era quase meia-noite. Helena notou que Jordan tinha uma foto na mesa. Uma família indiana grande, todos sorrindo num quintal suburbano. Os seus pais aprovam suas escolhas de carreira? Eles queriam que eu fosse médico ou engenheiro. Arquiteto que foca em habitação social não estava na lista de profissões respeitáveis. E os seus? Minha mãe fica orgulhosa quando mostro meus desenhos para as vizinhas. Ela não entende exatamente o que eu faço, mas sabe que é importante. Helena pausou. É engraçado como acabamos aqui, apesar de nossas famílias não entenderem completamente. Talvez seja por isso que funciona, Jordan disse. Nós dois sabemos o que é lutar por algo que ninguém mais vê o valor. Março de 2022 chegou com notícias inesperadas. Helena e Jordan haviam sido selecionados para a fase final do concurso, junto com 2 escritórios estabelecidos e uma firma internacional renomada. Vocês são os únicos estudantes que chegaram tão longe, O'Donnell informou durante uma reunião de estratégia. Isso significa que todos os olhos estarão em vocês, a imprensa, a cidade, a comunidade acadêmica. A primeira entrevista foi com o Boston Globe. Helena se vestiu cuidadosamente. Um blazer emprestado de uma colega, calças que havia comprado em liquidação e sapatos que sua mãe insistira em comprar para ela. Senhorita Vargas, o que a motiva a focar em habitação social? Perguntou a jornalista. Arquitetura não deveria ser um privilégio. Todas as pessoas merecem viver em espaços que as dignifiquem, que construam comunidade, que ofereçam esperança. Cresci em East Boston e vi como o design intencional pode transformar vidas. A matéria foi publicada com uma foto grande de Helena em frente à sua maquete. O título: Jovem arquiteta traz experiência pessoal para projeto social ambicioso. 2 dias depois, Marcos ligou, animado. Helena, você viu o que está nos tabloides? Que tabloides? Boston Social sim. Tem uma matéria sobre o Daniel Cross e Clara Winslow. Parecem intensos. Helena hesitou, mas a curiosidade venceu. Encontrou a revista online. A matéria mostrava fotos do casal em eventos recentes. Daniel parecendo cansado, Clara sorrindo forçadamente. O título especulava sobre problemas no paraíso e mencionava diferenças irreconciliáveis segundo fontes próximas. Uma foto os mostrava discutindo discretamente durante um evento beneficente. Clara gesticulava agressivamente, enquanto Daniel olhava para o lado, a mandíbula tensa. Por que você está me mostrando isso? Helena perguntou quando Marcos apareceu em seu apartamento. Porque eu quero que você veja que sua vida seguiu em frente enquanto a deles não. Marcos, eu não sinto prazer na infelicidade deles. Não estou falando de prazer, estou falando de perspectiva. Olha o que você construiu, olha quem você se tornou. Helena olhou ao redor. Seu pequeno apartamento estava transformado em um estúdio improvisado, paredes cobertas de inspirações, uma mesa de desenho que havia comprado usada, pilhas de livros sobre urbanismo e teoria arquitetônica. Não era glamuroso, mas era inteiramente dela. O que você está tentando dizer? Que você ganhou, Helena. Não porque eles estão infelizes, mas porque você descobriu quem realmente é quando parou de tentar ser quem eles queriam. Naquela noite, Helena trabalhou até tarde, refinando os últimos detalhes da apresentação final. Às 2 da manhã,
Jordan ainda estava online, revisando cálculos estruturais. Pronta para amanhã? Ele perguntou via chat. Pronta para tentar. Helena, Jordan escreveu após uma pausa. Independente do que acontece, esse projeto mudou como eu penso sobre arquitetura. Obrigado. Obrigada a você também, por me forçar a crescer. Helena olhou pela janela de seu apartamento para as luzes de Boston piscando na distância. Em algum lugar lá fora, Daniel e Clara provavelmente estavam em seus mundos separados, presos em uma vida que parecia perfeita de fora, mas estava se desfazendo por dentro. Ela não sentia pena, mas também não sentia raiva. Sentia algo mais poderoso, indiferença nascida da realização. Eles pertenciam ao passado, a uma versão de si mesma que havia morrido e renascido mais forte. Amanhã seria a apresentação final. Helena Vargas, filha de imigrantes, sobrevivente de coração partido, arquiteta em ascensão, estava pronta para mostrar a um mundo o que havia construído das cinzas de seus sonhos destruídos. O café escolhido por Clara ficava em Back Bay, longe dos circuitos universitários onde Helena costumava frequentar. Era o tipo de lugar que Helena só conhecia pelas vitrines. Móveis de design, cardápio em francês, clientela vestida como se estivesse saindo de uma revista de moda. Helena chegou 10 minutos atrasada propositalmente, usando jeans e uma blusa simples. Encontrou Clara em uma mesa do canto, irreconhecível da mulher radiante que havia conhecido 4 anos antes. Seu cabelo loiro, antes sempre impecável, estava preso em um coque desarrumado. Havia olheiras sob seus olhos azuis e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto mexia no café. Helena, obrigada por vir. Clara se levantou, hesitante. Eu não sabia se você atenderia meu telefonema. Curiosidade, Helena respondeu, sentando-se. O que Clara Winslow poderia querer comigo? Clara fez careta com o tom frio, mas assentiu como se o merecesse. Eu vi a matéria no Globe sobre seu projeto. É impressionante. Obrigada. Helena esperou, recusando-se a facilitar a conversa. Helena, eu sei que você me odeia. Eu não te odeio, Clara. Não sinto nada por você. Era verdade, e a frieza de sua própria voz surpreendeu Helena. Clara baixou os olhos. Talvez isso seja pior? Por que me chamou aqui? É sobre Daniel. Clara levantou os olhos e Helena viu lágrimas se formando. Eu preciso entender algumas coisas, e você é a única pessoa que pode me ajudar. Helena riu sem humor. Você está pedindo conselho sobre seu namorado para a ex-namorada que ele abandonou por você? Que tipo de pessoa você pensa que eu sou? Uma pessoa melhor do que eu, Clara respondeu baixinho. Por favor, apenas me escute. Contra seu melhor julgamento, Helena ficou. Nos primeiros meses, foi como um conto de fadas. Clara começou, as palavras saindo aos tropeços. Daniel era charmoso, atencioso, me tratava como uma princesa. Minha família o adorava, nossos amigos nos invejavam. Eu me senti vitoriosa. Vitoriosa? Eu sabia sobre você. Sabia que ele havia terminado um relacionamento sério para ficar comigo. Eu me senti especial, escolhida. Clara pausou, envergonhada. Que tipo de pessoa horrível isso me faz? Helena não respondeu. Mas, depois de alguns meses, as coisas começaram a mudar. Daniel ficou controlador. Criticava minhas roupas, meus amigos, até minha família. Dizia que era para me ajudar a alcançar meu potencial. Quando eu questionava, ele me lembrava de como era sortuda por estar com alguém como ele. Helena sentiu um frio familiar na barriga. Continue. Ele começou a me comparar com outras pessoas. Dizia que eu precisava ser mais ambiciosa, mais intelectual, que eu era bonita, mas superficial. Que se eu não evoluísse, ele encontraria alguém que evoluísse. Clara limpou uma lágrima. E então, algumas semanas atrás, eu descobri que ele estava saindo com uma colega do escritório de advocacia, uma mulher chamada Victoria, muito bem-sucedida, muito inteligente. Ele
Te traiu? Não exatamente. Ele disse que estava explorando as suas opções, que nosso relacionamento havia chegado ao seu limite natural. Clara riu amargamente. As mesmas palavras que ele usou quando terminou com você, tenho certeza. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Por que você está me contando isso? Porque eu preciso entender como você superou. Clara se inclinou para a frente, desesperada. Como você lidou com a rejeição dele? Como você não deixou isso te destruir? Quem disse que não me destruiu? Mas olhe você agora. Você está brilhando, realizando coisas incríveis. Eu li sobre seu projeto, sobre sua história. Você transformou a sua dor em algo maior. Helena estudou Clara por um longo momento. Via reflexos de si mesma 4 anos antes. A dor, a confusão, a sensação de não ser boa o suficiente. Clara, você quer uma resposta honesta? Clara assentiu. Daniel não me deixou por você. Ele me deixou porque eu não me encaixava no molde que ele havia criado para sua vida perfeita. Você era conveniente, não especial, e agora ele está fazendo a mesma coisa que ele fez comigo. Clara fechou os olhos como se as palavras fossem um soco físico. A diferença é que você teve 4 anos com ele para ver quem ele realmente é. Eu apenas tive alguns meses de ilusão. Como você seguiu em frente? Helena hesitou. Parte dela queria se levantar e sair, deixar Clara lidando sozinha com as consequências de suas escolhas. Mas outra parte, a parte que havia crescido além da amargura, sentia compaixão por aquela mulher quebrada. Eu parei de tentar ser quem ele queria que eu fosse e comecei a descobrir quem eu realmente era, Helena disse finalmente. Canalizei minha raiva em trabalho. Encontrei mentores que acreditavam em mim. Construí uma vida que fosse minha, não a extensão dos sonhos de outra pessoa. E você parou de amá-lo? Eu percebi que nunca havia amado ele de verdade. Eu amava a ideia dele, a validação que ele representava. O Daniel real, o homem que descarta pessoas quando elas não servem mais aos seus propósitos, nunca foi digno de amor. Clara ficou quieta por muito tempo. Eu desperdicei 4 anos da minha vida. Você tem quantos anos? 25? 26? Você desperdiçou 4 anos, mas ainda tem toda uma vida pela frente. Helena se levantou para sair. A questão é, o que você vai fazer com ela? 3 dias depois do encontro com Clara, Helena estava em seu apartamento preparando a apresentação final quando seu telefone tocou. Número desconhecido. Helena? É o Daniel. A voz a fez parar completamente. 4 anos e ainda reconhecia cada inflexão. Como você conseguiu meu número? Marcos me deu. Helena, eu vi a matéria no jornal sobre seu projeto. É incrível. Eu sempre soube que você faria grandes coisas. O que você quer, Daniel? Conversar. Você tem alguns minutos? Não? Por favor, apenas alguns minutos. Estou em frente ao seu prédio. Helena olhou pela janela e lá estava ele, parado na calçada, olhando para cima. Usava um terno caro, o cabelo ainda perfeitamente penteado, mas havia algo diferente em sua postura. Menos confiança, mais desespero. Contra seu melhor julgamento, ela desceu. Você está linda, foi a primeira coisa que ele disse quando ela apareceu na porta do prédio. Você não. Era verdade. Daniel parecia cansado, com olheiras e um peso nos ombros que não estava lá antes. Helena, eu cometi um erro. Vários, imagino. Terminar com você foi o maior erro da minha vida. Helena riu, um som frio. Interessante timing, Daniel. Você percebe isso agora, 4 anos depois, justamente quando minha carreira está decolando? Não é sobre sua carreira, não? Então por que você nunca me procurou quando eu era apenas uma estudante quebrada tentando sobreviver à graduação? Por que você só aparece agora que eu estou às manchetes? Daniel abriu a boca, depois a fechou. Eles ambos sabiam a resposta.
Clara me disse que vocês conversaram. E? Ela terminou comigo. Disse que havia entendido algumas coisas sobre nossa relação. Imagino que sim. Helena, eu sei que machuquei você. Sei que fui egoísta, superficial. Mas eu mudei. Mudou? Daniel, você literalmente estava traindo Clara semanas atrás com uma outra mulher bem-sucedida que se encaixa nos seus critérios de status? Daniel pareceu surpreso que ela soubesse. Como você... Clara me contou tudo. Sobre como você controlava, a diminuía, a fazia se sentir que não era boa o suficiente. Exatamente como fez comigo. Não foi assim. Foi exatamente assim. Helena cruzou os braços. Daniel, você não mudou. Você apenas encontrou uma nova mulher para projetar suas inseguranças. Helena, por favor, eu te amo. Não, você não me ama. Você ama o que eu represento agora. Sucesso, reconhecimento, algo para exibir em seus eventos sociais. Helena balançou a cabeça. Se você realmente me amasse, teria lutado por mim há 4 anos. Teria escolhido amor sobre conveniência. Eu estava com medo. E eu estava apaixonada. Adivinha qual dos dois era mais corajoso? Daniel ficou em silêncio, as mãos nos bolsos, parecendo muito mais jovem do que seus 28 anos. Helena, e se eu disser que estou disposto a mudar? De verdade desta vez. Helena olhou para ele, realmente olhou. Viu o menino privilegiado que nunca havia enfrentado consequências reais, que mudava de relacionamento como mudava de carros. Viu o homem que escolhia parceiras como acessórios, descartando-as quando não serviam mais à sua imagem. Daniel, você quer saber o que eu aprendi nos últimos 4 anos? Ele assentiu, esperançosamente. Aprendi que algumas pessoas são fixers. Elas veem alguém quebrado e pensam que podem consertá-lo com amor suficiente. Eu costumava ser assim. Helena pausou. Mas eu também aprendi que algumas pessoas são simplesmente quebradas por escolha. E você, Daniel, é uma dessas pessoas. Isso não é justo. Você tem 30 anos e uma trilha de corações partidos. Clara, eu, provavelmente outras que eu nem sei. Quando você vai assumir responsabilidade por ser a constante em todas essas equações fracassadas? Daniel não respondeu. Vá para casa, Daniel. Vá resolver seus problemas com um terapeuta, não com suas ex-namoradas. E deixe Clara em paz também. Ela merece a chance de descobrir quem é, sem você dizendo o que está errado com ela. Helena se virou para voltar ao prédio. Helena! Ela parou, sem se virar. Eu realmente amei você. Da minha forma confusa e egoísta, mas eu amei. Helena olhou por cima do ombro. Eu sei, Daniel. E foi exatamente por isso que eu tive que deixar você ir. O auditório da prefeitura estava lotado. Helena reconheceu rostos familiares na plateia. Marcos, sua mãe Isabel, que havia faltado ao trabalho pela primeira vez em anos, a professora O'Donnell, colegas de classe, mas também havia pessoas que Helena não conhecia, jornalistas, outros arquitetos, membros da comunidade de Roxbury que seriam afetados pelo projeto. Jordan estava do lado dela nos bastidores, revisando as anotações pela 10ª vez. Pronta? Perguntou, ajustando os óculos nervosamente. Pronta, Helena respondeu, e foi surpreendida por descobrir que era verdade. Eles foram os últimos a apresentar. Os outros finalistas haviam mostrado projetos competentes, mas seguros. Estruturas que cumpriam os requisitos básicos sem arriscar inovação real. Quando Helena e Jordan subiram ao palco, ela sentiu uma calma estranha se assentar sobre os seus ombros. Este era o seu momento. Não para impressionar Daniel, não para provar algo para Clara, mas para honrar a menina de East Boston que sonhava em construir algo que importasse. Meu nome é Helena Vargas, começou, sua voz clara e firme. E este é Jordan Patel. Estamos aqui para apresentar não apenas um projeto, mas uma filosofia, que a arquitetura deve servir às pessoas, não às pranchetas. A apresentação fluiu naturalmente. Helena falou sobre crescer numa comunidade onde vizinhos se tornavam família por necessidade, onde espaços pequenos geravam conexões grandes.
Jordan complementou com dados sobre eficiência energética, sustentabilidade, viabilidade econômica a longo prazo. Eles mostraram maquetes, renderizações, mas principalmente histórias. Como a praça central permitiria mercados de agricultores locais, como os espaços multiuso poderiam servir como salas de aula durante o dia e centros comunitários à noite. Como cada detalhe havia sido pensado para construir, não apenas abrigar. Arquitetura, Helena concluiu, não é sobre construir monumentos ao ego do arquiteto. É sobre criar espaços onde as pessoas possam florescer. Este projeto nasce da experiência vivida, da compreensão de que comunidade não é um conceito, é uma necessidade humana básica. A plateia explodiu em aplausos. Helena olhou para a audiência e viu sua mãe chorando orgulhosa, Marcos gritando de alegria, O'Donnell anunciando aprovatoriamente. E então, ela viu Daniel. Ele estava no fundo do auditório, quase escondido atrás de uma coluna. Seus olhos encontraram os dela por um momento, e ela viu algo que nunca havia visto antes: reconhecimento genuíno. Não do sucesso dela, mas de quem ela realmente era. Helena manteve o contato visual por um segundo, depois simplesmente olhou para outro lugar. Ele não pertencia mais a este momento. Após a apresentação, enquanto esperavam o resultado da votação, Helena encontrou Clara na recepção. Você veio, Helena disse, surpresa. Eu não perderia isto. Clara parecia diferente, mais leve, apesar das olheiras ainda visíveis. Helena, sua apresentação foi transformadora. Obrigada. Eu queria que você soubesse. Terminei com o Daniel, oficialmente desta vez, e me inscrevi para um mestrado em terapia. Descobri que gosto de ajudar pessoas a encontrarem a si mesmas. Isso é incrível, Clara. Você me inspirou. Não apenas hoje, mas na nossa conversa no café. Você me mostrou que é possível reconstruir depois que tudo desmorona. As duas mulheres se olharam e Helena viu reflexos de sua própria jornada nos olhos de Clara. Você vai ficar bem, Helena disse. Só não deixe ninguém mais definir seu valor. Helena Vargas e Jordan Patel! O anúncio ecoou pelo salão. Eles haviam ganhado. O resto da noite passou num borrão de entrevistas, parabéns e planos para o futuro. Helena foi cercada por ofertas de estágio, propostas de colaboração, jornalistas querendo contar sua história. Mais tarde, quando a multidão começou a se dispersar, Helena encontrou um momento de quietude no terraço do prédio da prefeitura. Boston se estendia abaixo dela, luzes piscando como estrelas terrestres. Senhorita Vargas, uma voz familiar. Helena se virou para encontrar o professor O'Donnell se aproximando. Professora, você fez algo notável hoje. Não apenas ganhou um concurso, você mostrou que a arquitetura pode ser uma força de justiça social. Obrigada. Por tudo. Por acreditar em mim quando eu não acreditava em mim mesma. Helena, posso te dar um último conselho? Claro. Lembre-se sempre deste momento. Não o sucesso, mas a clareza. A certeza de quem você é e do que valoriza. Haverá momentos na sua carreira quando você será tentada a transigir, a tomar o caminho mais fácil. Quando isso acontecer, lembre-se da mulher que você é hoje. Helena assentiu, gravando as palavras no coração. Quando finalmente deixou o evento, Helena encontrou Daniel esperando do lado de fora. Parabéns, ele disse, simplesmente. Obrigada. Helena, eu quero que você saiba. Assisti você hoje, vendo quem você se tornou, eu finalmente entendi. Entendeu o quê? Porque terminar contigo foi o maior erro da minha vida. Não porque você é bem-sucedida agora, mas porque eu deixei ir a única pessoa que realmente me via e que me amava apesar do que via. Helena olhou para ele, este homem que uma vez quebrara seu coração, que a fazia questionar o seu próprio valor. Daniel, você está certo.
Você cometeu um erro, mas sabe de uma coisa? Foi o melhor presente que você já me deu. Como assim? Se você não tivesse me deixado, eu nunca teria descoberto do que sou capaz. Nunca teria encontrado minha própria força. Você me forçou a crescer de maneiras que eu nunca cresceria se ficasse confortável em nossa relação. Helena deu um passo em direção a ele, sem raiva, sem amargura. Daniel, você me ensinou que amor verdadeiro não é sobre se encaixar na vida de alguém. É sobre construir uma vida juntos. E nós nunca poderíamos ter construído algo real. Daniel assentiu lentamente, talvez finalmente entendendo. Cuide-se, Daniel, e da próxima vez que você encontrar alguém especial, lute por ela, desde o primeiro dia. Helena caminhou até o carro onde Marcos a esperava, deixando Daniel na calçada sob as luzes da cidade. Como você se sente? Marcos perguntou quando ela entrou no carro. Helena olhou pela janela, vendo Boston passar, sua cidade, onde construiria seu futuro. Livre, ela respondeu. Finalmente livre. 2 anos depois. O Centro Comunitário de Roxbury se erguia contra o céu de outubro como um sonho materializado em concreto e vidro. Helena parou na calçada oposta, observando o movimento matinal que já havia se tornado rotina. Crianças correndo para as aulas de reforço, idosos se dirigindo ao programa de exercícios, jovens mães empurrando carrinhos em direção ao Centro de Cuidados Infantis. Era uma quinta-feira comum de 2024, mas para Helena era um aniversário particular. 2 anos desde a inauguração do projeto que mudara sua vida. 2 anos desde que ela havia se provado não apenas como arquiteta, mas como visionária. Ela cruzou a rua lentamente, saboreando cada detalhe. As árvores que havia plantado ao redor da praça central estavam mais altas agora, suas folhas douradas criando padrões de luz e sombra sobre o concreto. Os bancos que ela havia desenhado estavam ocupados por vizinhos conversando, estudantes lendo, trabalhadores fazendo uma pausa no almoço. Desculpe, senhora, você é a Helena Vargas? Helena se virou para encontrar uma adolescente latina, cerca de 16 anos, segurando uma prancheta e lápis. Sou eu. Eu sou Maria Santos, participo do programa de arte daqui. A garota apontou para o centro. Minha professora disse que você desenhou este lugar. Eu e um parceiro, sim. É incrível. Maria olhou ao redor com admiração evidente. Antes era apenas um terreno vazio. Agora é como se a comunidade inteira tivesse um coração. Helena sentiu uma onda de emoção. Você faz arte aqui? Faço. Estou aprendendo design gráfico. E sabe o que é legal? Tem uma parede lá dentro onde os jovens podem mostrar seus trabalhos. Meu desenho está exposto há 3 meses. Maria irradiava orgulho. Nunca pensei que minha arte seria vista por tanta gente. Posso ver? Claro! Helena seguiu Maria para dentro do edifício. O lobby era exatamente como ela havia imaginado. Luminoso, acolhedor, com obras de arte local nas paredes e plantas que filtravam a luz natural. O som de vozes e risos ecoava dos diversos andares, criando uma sinfonia de vida comunitária. Ali está! Maria apontou para uma parede dedicada a trabalhos de jovens artistas locais. Seu desenho mostrava o próprio centro comunitário, mas através dos olhos de uma criança, colorido, vibrante, cheio de pessoas sorridentes. É lindo, Maria. Obrigada. Sabe, eu vou me candidatar para estudar arquitetura na faculdade. Minha conselheira disse que eu tenho chances de conseguir uma bolsa. Helena sorriu, vendo reflexos de si mesma na ambição e esperança da garota. Se você decidir estudar em Boston, entre em contato comigo. Tenho alguns contatos que podem ajudar. Sério? Você faria isso? Claro! Todos merecem ter alguém que acredite nos seus sonhos.
Maria anotou o número de Helena com mãos tremulantes de emoção antes de correr para contar aos amigos sobre o encontro. Helena continuou explorando o edifício. No segundo andar, espiou pela janela de vidro de uma sala de aula onde Jordan ministrava uma oficina de design sustentável para jovens interessados em arquitetura. Ele havia se tornado professor depois do sucesso do projeto, e suas aulas sempre tinham lista de espera. Jordan a viu e acenou, apontando para o relógio e erguendo 5 dedos. 5 minutos e ele se juntaria a ela. Helena subiu para o terceiro andar, onde ficava a biblioteca e os espaços de estudo silencioso. Encontrou um canto próximo à janela que oferecia vista para toda a praça central. Dali, podia ver como o design havia funcionado exatamente como planejado. Pessoas se movendo naturalmente entre os espaços, crianças brincando na área infantil cercada por jardins, adultos conversando nos bancos estrategicamente posicionados. Está satisfeita com a sua obra? Helena se virou para encontrar Jordan se aproximando, uma xícara de café em cada mão. Obrigada! Ela pegou uma das xícaras. E sim, estou satisfeita, mais do que satisfeita. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, observando a vida que pulsava abaixo. Sabe, Jordan disse finalmente. Lembro de nossas primeiras discussões sobre este projeto? Você falando sobre criar espaços que construíssem comunidade, e eu pensando que você era muito idealista. E agora? Agora vejo que você estava certa. A arquitetura não é apenas sobre estruturas, é sobre transformar vidas. Helena sorriu. Você também estava certo sobre muitas coisas, sobre viabilidade, sustentabilidade. Precisávamos um do outro. Ainda precisamos. A proposta para o projeto de habitação social em Oakland está quase pronta. Você ainda está interessada? Claro que sim. Nos 2 anos desde Hawkesbury, Helena e Jordan haviam se tornado uma dupla procurada. 3 projetos concluídos, 2 em construção e uma reputação crescente como especialistas em arquitetura comunitária socialmente consciente. Helena havia recusado ofertas de grandes firmas que queriam usar seu nome para atrair clientes progressistas. Em vez disso, ela e Jordan haviam fundado sua própria empresa, Vargas Patel Architecture. Helena, Jordan hesitou. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro! Você ainda pensa nele? No Daniel? Era uma pergunta que Helena não ouvira há meses. Às vezes, a pensada. Não com saudade ou arrependimento, mas como uma nota de rodapé em minha história. Algo que aconteceu com uma versão anterior de mim mesma. E Clara? Clara tá bem. Ela me mandou uma mensagem no mês passado. Terminou o mestrado em terapia e está trabalhando com mulheres que saíram de relacionamentos abusivos. Ela pausou. É engraçado como a vida faz círculos às vezes. E você, tá feliz? Helena considerou a pergunta cuidadosamente. Felicidade havia se tornado algo diferente para ela nos últimos anos. Não era a euforia instável que ela havia sentido com Daniel, mas algo mais profundo, mais constante. Estou realizada, que é melhor que feliz. Jordan assentiu, entendendo. Quando ele saiu para sua próxima aula, Helena desceu para o andar térreo e saiu para a praça central. Era meio-dia agora, e a área estava mais movimentada. Um grupo de senhoras havia se instalado sobre uma das árvores para uma aula de tai chi. Crianças corriam ao redor da fonte que Helena havia insistido em incluir no design, seus risos ecoando pelas paredes de vidro. Helena sentou-se em um dos bancos, fechou os olhos e deixou os sons da comunidade a envolverem. Havia algo profundamente satisfatório em saber que ela havia criado este espaço onde a vida podia florescer. Posso me sentar? Helena abriu os olhos para encontrar Marcos ao lado do banco, segurando 2 sacolas de almoço. Sempre, ela disse, fazendo espaço. Trouxe sanduíches da delicatessen que você gosta. Marcos sentou-se e entregou uma das sacolas. Figured você estaria aqui hoje. Como sabia?
Elana, você vem aqui toda quinta-feira há 2 anos, sempre na mesma hora, sempre se senta no mesmo banco. Marcos sorriu carinhosamente. É sua forma de meditação. Não é meditação, é gratidão. Pelo sucesso? Pela jornada. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, observando a vida que pulsava abaixo. Você ainda pensa na Helena? Marcos considerou por um momento. Às vezes, principalmente quando vejo casais jovens que me lembram de como éramos, mas não com dor, mas como nostalgia por uma versão mais jovem de mim mesmo. Você a perdoou? Perdoei a mim mesmo, Marcos corrigiu. Por tentar ser alguém que eu não era para mantê-la, por demorar tanto para perceber que pessoas que realmente nos amam não nos pedem para mudar a nossa essência. Helena assentiu, pensando em suas próprias lições aprendidas. Helena, você sabe que eu sempre fui protetora em relação a você. Sei, mas assistindo você hoje, vendo a mulher que você se tornou, não preciso mais me preocupar. Marcos olhou para ela com orgulho fraternal. Você encontrou seu lugar no mundo. Como você sabe? Porque você para de procurar, você para de questionar seu valor. Você simplesmente é. Depois que Marcos partiu para uma reunião, Helena ficou sozinha na praça. O sol começava a declinar, criando uma luz dourada que transformava o concreto em algo quase mágico. Ela puxou um caderno de esboços da bolsa, um hábito que nunca havia abandonado, e começou a desenhar. Não estava desenhando o centro comunitário. Em vez disso, sua mão se movia quase automaticamente, criando esboços de uma casa. Não uma mansão como as que Daniel frequentava, mas algo acolhedor, sustentável, cheio de luz natural e espaços para crescer. Uma casa onde ela poderia plantar jardins, receber amigos, talvez algum dia criar uma família. Helena Vargas. Ela olhou para cima para encontrar uma repórter jovem com um fotógrafo ao lado. Sou Jessica Shen, do Boston Magazine. Estamos fazendo uma matéria sobre o impacto do centro comunitário 2 anos depois da inauguração. Você tem alguns minutos? Ela hesitou. Nos últimos anos, havia dado inúmeras entrevistas, participado de conferências, recebido prêmios. Às vezes sentia que estava mais tempo falando sobre arquitetura do que realmente praticando. Alguns minutos, concordou. Como você se sente vendo seu projeto em pleno funcionamento? Gratificada, mas mais importante, motivada. Este projeto me ensinou que a arquitetura pode ser uma ferramenta de justiça social. Agora eu quero expandir essa filosofia. Você tem planos específicos? Estamos trabalhando em um projeto de habitação acessível na Califórnia e há uma proposta para um centro comunitário em Detroit. A ideia é criar uma rede de espaços que sirvam às comunidades locais, mas que também se conectem globalmente. E, pessoalmente, você está planejando se mudar de Boston? Ela olhou ao redor da praça, para a cidade que havia moldado a sua jornada. Boston sempre será casa, mas eu estou aberta ao futuro, pronta para novos desafios. Depois que a equipe de reportagem partiu, Helena ficou sozinha novamente. O sol estava se pondo agora, e as luzes automáticas do centro começaram a se acender. Famílias começaram a se dispersar, pais chamando crianças, grupos se despedindo até o próximo encontro. Helena caminhou até a fonte no centro da praça. A água dançava sobre as luzes, criando padrões hipnóticos na superfície. Ela havia insistido nesta fonte durante o planejamento, apesar das objeções sobre custos de manutenção. A água tinha significado especial para ela, movimento constante, adaptabilidade, a capacidade de moldar até as pedras mais duras com persistência suficiente. Puxou o telefone da bolsa e escrolou até encontrar uma foto antiga. Era de 4 anos atrás, logo após o término com Daniel. Ela estava magra demais, olhos vermelhos de chorar, vestindo roupas que pareciam grandes demais para o seu corpo diminuído pela dor. Helena olhou da foto para o reflexo na água da fonte. A mulher que olhava de volta era completamente diferente. Confiante, saudável, com olhos que brilhavam com propósito em vez de lágrimas. Lentamente, ela deletou a foto. Não por raiva ou para esquecer,
mas porque não precisava mais dela. Aquela versão de si mesma havia servido ao seu propósito, havia sido o catalisador para a transformação, mas agora era hora de deixá-la ir. Helena fechou os olhos e sussurrou para o vento. Obrigada. Não para Daniel, ele não merecia sua gratidão, mas para a experiência, para a dor que havia forjado, para a menina quebrada que havia encontrado força suficiente para se reconstruir. Quando abriu os olhos, viu uma família se aproximando da fonte. Uma mãe jovem, talvez da idade que Helena tinha quando conheceu Daniel, segurava a mão de uma menininha de uns 4 anos. A criança correu para a borda da fonte, maravilhada com as luzes na água. Mami, é mágico! A criança exclamou. Sim, Mirra, é mágico, a mãe concordou, rindo. Helena sorriu, lembrando-se de ter a mesma idade, caminhando pelas ruas de East Boston com sua própria mãe, sonhando com um futuro que parecia impossível então. Seu telefone tocou. Era Isabel. Olá, mami. Helena, Mirra, como foi seu dia? Foi bom, mami. Estou no centro comunitário. Ah, seu bebê, Isabel riu. Era assim que ela se referia ao projeto, como o bebê de Helena. Você comeu? Comi, sim. E trabalho. Não está se matando de trabalhar, verdade? Helena riu. Algumas coisas nunca mudavam. Não, mami, estou bem. Helena, posso te dizer algo? Claro. Seu pai, ele não pôde ver a mulher que você se tornou, mas eu sei que ele estaria orgulhoso. Não apenas do seu sucesso, mas de quem você é. Helena sentiu lágrimas se formarem. Obrigada, mami. Te amo, Mirra. Eu também te amo. Depois da ligação, Helena ficou mais alguns minutos na praça, observando a vida continuar ao seu redor. Uma sensação de completude a envolveu. Não a completude que vem de ter tudo o que você quer, mas a que vem de saber exatamente quem você é. Aos 28 anos, Helena Vargas havia construído mais do que edifícios. Havia construído uma vida. Havia transformado dor em propósito, rejeição em autodescoberta, sonhos quebrados em realidade tangível. Seu telefone tocou. Dessa vez, era um número desconhecido com código de área da Califórnia. Helena Vargas. Senhorita Vargas, meu nome é Patrícia Williams. Sou diretora de desenvolvimento urbano em Oakland. Temos acompanhado seu trabalho e gostaríamos de discutir uma oportunidade. Que tipo de oportunidade? Um projeto de revitalização de grande escala, habitação acessível, espaços comunitários, sustentabilidade, exatamente o tipo de trabalho pela qual você é conhecida. Helena olhou uma última vez para o centro comunitário, para sua obra materializada em tijolo e vidro. Eu adoraria ouvir mais sobre isso. Perfeito. Você estaria disponível para uma reunião uma próxima semana? Estarei. Depois de agendar a reunião, Helena guardou o telefone e começou a caminhar para casa. Mas antes de sair da praça, parou e olhou para trás uma última vez. O centro se preparava para a noite. Luzes suaves iluminavam as janelas, criando uma sensação de lar e pertencimento. Na entrada principal, ela podia ver a placa pequena que havia insistido em incluir: projetado pela comunidade para a comunidade. Vargas Patel Architecture, 2022. Helena Vargas havia começado sua jornada adulta acreditando que precisava se encaixar no mundo de outra pessoa para ter valor. Havia aprendido dolorosamente que o amor verdadeiro, seja romântico, familiar ou próprio, não exige que você diminua seu brilho. Agora, caminhando pelas ruas de Boston em direção ao futuro, ela carregava consigo a certeza de que havia construído algo duradouro. Não apenas um edifício, mas uma vida autêntica. Não apenas uma carreira, mas um propósito. E pela primeira vez desde que podia se lembrar, Helena Vargas estava completamente e inquestionavelmente em paz consigo mesma. O futuro se estendia à frente dela como uma tela em branco, pronta para novas criações, novos sonhos, novas possibilidades. E ela estava pronta para tudo isso. Afinal, ela havia aprendido a arquitetura mais importante de todas:
como construir uma vida que fosse trulamente sua. Epílogo. 5 anos depois, Helena estaria em uma cerimônia de premiação em Nova York, recebendo reconhecimento nacional por sua contribuição à arquitetura social. Na plateia, estaria sua mãe Isabel, orgulhosa e radiante. Marcos, agora diretor de planejamento urbano em São Francisco, Jordan, que havia se tornado seu parceiro de negócios e melhor amigo, e no fundo do salão, quase passando despercebida, estaria Clara Winslow, agora Clara Santos, depois de casar com um terapeuta gentil que a amava por quem ela era, não por quem ela poderia se tornar. Clara havia construído sua própria clínica especializada em ajudar mulheres a encontrarem sua própria força após relacionamentos tóxicos. Daniel não estaria lá, não porque havia sido excluído, mas porque havia se tornado irrelevante. Ele havia se casado com Victoria, a advogada, e eles viviam uma vida apropriada, mas vazia, em uma mansão em Beacon Hill. Ocasionalmente, ele ainda lia sobre Helena nos jornais e se perguntava brevemente sobre caminhos não tomados. Mas, principalmente, ele havia se tornado uma lembrança distante, uma nota de rodapé na história de uma mulher que havia aprendido a escrever sua própria narrativa. Naquele palco, em Nova York, Helena falaria sobre segundas chances, sobre a coragem de reconstruir, sobre a beleza que pode nascer das ruínas. E na plateia, outras mulheres, algumas jovens, outras mais velhas, todas em vários estágios de suas próprias jornadas de autodescoberta, encontrariam inspiração para escrever seus próprios finais. Porque essa é a verdadeira arquitetura da vida. Não se trata de nunca quebrar, mas de aprender a construir algo mais bonito a partir dos pedaços.